moleques, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E o vídeo de hoje vai ser um vídeo de resenha do livro Salem, do Stephen King. Salem's Lot, Salem, você escolhe como você vai chamar. Só sei que esse livro é maravilhoso, eu gostei muito e eu quero muito conversar sobre ele com vocês. Gente, antes de começar a resenha, 5 segundos pra falar que eu criei um canal lá na roxinha, começarei a fazer lives com sprints de leitura por lá, porque estou precisando de foco, de produtividade, ali nas minhas leituras. Eu tenho ficado muito dispersa na hora de ler, mexendo no celular, querendo ficar assistindo seriado em vez de ler, e eu pensei, ora, na live tem gente lhe olhando, então você vai ficar o quê? Lendo. Você não vai ter coragem de parar no meio pra assistir um seriado. Eu convido todo mundo que tá aqui a ir lá conferir, caso você goste, né, da roxinha, caso você tenha o costume de acompanhar lives de sprint. Eu sou nova por lá, eu ainda estou aprendendo, mas eu vou ficar muito feliz com cada um de vocês que tirar o tempinho de vocês pra ir lá. As lives acontecerão terça, quinta e domingo, nas terças e quintas às 9 horas da noite e aos domingos, 4 horas da tarde. É isso. Vamos para a resenha. Salem's Lot foi o segundo livro publicado pelo Stephen King. O primeiro livro que ele publicou foi Carrie, a Estranha, que por sinal eu ainda não li. Também não tenho muita vontade de ler, pra falar a verdade. Mas enfim. Salem vai contar pra gente a história de uma cidade que tem esse mesmo nome. O nome da cidade, na verdade, é Jerusalem's Lot. E aí eles abreviam aí pra Salem's Lot. Logo no começo do livro, eu não vou saber dizer aqui pra vocês se foi um prefácio ou se é o primeiro capítulo. A gente vai ver uma história sem muito sentido, que a gente só vai entender no final, que vai falar sobre um homem e um menino que estão meio que fugindo de uma cidade, que é Salem's Lot. E eles vão contar que essa cidade está completamente abandonada, vazia, que misteriosamente todos os moradores da cidade desapareceram. Acaba esse textinho que aqui na minha cabeça eu creio que tenha sido um prefácio, e a gente vai agora acompanhar uma nova face da história, que a gente vai ver aí a vida do Ben, que é um escritor que morou nessa cidade quando ele era mais novo, e ele passou por uma experiência lá que marcou muito a infância dele, e ele resolve voltar na cidade para escrever um livro. E logo que o Ben se muda para a cidade, outros 2 homens também se mudam para essa cidade, e é uma cidadezinha bem pequenininha do Maine, assim como vários livros do King, né? E a cidade fica o quê? Toda trabalhada na fofoca, né? Todo mundo começa a falar, quem é essa galera que chegou? 3 homens novos apareceram aqui, não é comum, era uma cidade afastadinha, que tinha uma vida bem pacata. E aí eles logo viram o quê? Assunto, né? E aí a gente vai começar a conhecer a cidade, a gente vai começar a conhecer cada um dos personagens um pouquinho, a personalidade deles, como é o funcionamento ali da cidade pequena. A gente vai ser apresentado ali ao xerife, o padre, a dona da pensão, o professor da escola, algumas crianças, aquela apresentaçãozinha ali de uma pequena cidade, né? Como em alguns livros do King, o começo é um pouco lento. Eu amei, pra mim o começo foi lento porque tinha que ser mesmo, porque ele construiu ali detalhe por detalhe pra fazer com que, na hora que a história anda, você fica vidrada, porque você já sabe como é que funciona a cabeça daquelas pessoas, como é que cada personagem pensa, como é que a cidade funciona, como é que eles agem, então fica muito mais interessante. Essa é a minha humilde opinião, tá? Inclusive, eu gosto da construção dos personagens do King. Eu já falei isso aqui em 800 vídeos do canal, então se você acompanha esse canal, você sabe que é uma frase que sai da minha boca sempre. Eu amo como o King constrói bem os personagens dele. Parece que você conhece a galera toda, parece que você tá lá sentadinha no meio da praça e que todo mundo ali você já viu várias vezes na sua vida. Uma coisa que eu queria chamar a atenção sobre esse livro é que a publicação dele no Brasil, primeiro foi feita com o nome A Hora do Vampiro. E, na minha opinião, isso é um spoiler, um grande spoiler do livro. E eu tô falando isso pra vocês porque, infelizmente, isso segue na capa. Hoje em dia, a capa do livro tem escrito Salem's Lot, mas embaixo tá escrito publicado originalmente como A Hora do Vampiro. Então não tinha como você fugir dessa informação, então não fica com raiva de mim. Eu acho, né, que o Stephen King, quando escreveu esse livro e quando escolheu o título, ele não queria que você já chegasse na história sabendo que se tratavam de vampiros. Porque você vai aos poucos percebendo pequenos sinais, é como no livro Drácula. E aí é quando as pessoas na cidade começam a, meu Deus, não é possível, vampiros, será que eles existem, tal. E aí você fica, nossa, são vampiros. Mas aqui no BR, né, no bom e velho Brasilzão, essa surpresa aí foi cortada logo na capa. Mas isso não estraga a experiência de leitura de forma alguma, pelo contrário. Odin, você vai derrubar a câmera, amor.
Pelo contrário, eu já fui super empolgada, sabendo que ia se tratar de vampiros, porque eu curto história sobrenatural e eu acho legal a ideia de vampiros. Inclusive, se vocês souberem livros bons de vampiros, por favor, me indiquem aqui nos comentários. Outra coisa que vale a pena destacar aqui nesse vídeo é que o livro é, sim, bem descritivo. Ele não só descreve bem os personagens, como ele descreve muito bem a cidade. E, inclusive, ele descreve muito bem uma casa que tem nessa cidade, que a casa parece até que é um personagem, de tanto que a gente vai ouvir falar dessa casa. É uma casa que, muitos anos antes, houve um grande assassinato nessa casa. O marido matou sua esposa, depois se enforcou. E desde então, essa casa foi tida como, sei lá, assombrada, amaldiçoada. Ninguém quis ir morar lá. A casa foi apodrecendo lá no topo de uma colina, que dá visão, assim, pra cidade inteira. E todo mundo da cidade vê a casa. E virou meio que um mito de cidade pequena, sabe? Ó, aquela casa. Ai, Deus me livre chegar naquela casa. E aí, uma das coisas que chama a atenção dos moradores da cidade é que 2 dos homens que resolveram se mudar pra lá, sem ser o Ben, o escritor, resolvem morar nessa casa. E aí aguça mais ainda a curiosidade da galera. Gente, com tanta casa aqui, que eles quiseram logo pra casa mal assombrada. E aí, aos poucos, as coisas começam a acontecer. Pessoas começam a sumir. Corpos começam a desaparecer do necrotério. Uma cidade que quase não tinha morte começa a ter várias mortes por noite. E a gente vai acompanhar o terror, o horror que essas pessoas vão sentir. Porque, como eu falei, o livro é bem descritivo. E ele vai descrever também os sentimentos. Então, durante a leitura, você acompanha ali o medo que as pessoas estão sentindo, o que elas estão pensando. Ele descreve até o cheiro que elas sentem, a sensação de medo. Ele fala sobre o pôr do sol de uma forma bem assustadora, né? Porque vampiros não saem durante o dia, né? A gente sabe, conhecimento aí público e notório. E aí, é muito legal de acompanhar. Salem, com certeza, virou um dos meus livros favoritos do Stephen King. Eu gostei muito, muito, muito. Eu não esperava que eu fosse gostar tanto dessa leitura. Eu pensei que talvez, não sei, por ser um dos primeiros livros dele, e como Carrie é um livro que muita gente critica, eu falei, sei lá, talvez não seja tão bom. Não, gostei muito, muito, muito mesmo. É um livro que eu super recomendo pra você. Se você é uma pessoa que curte histórias de terror, se você é uma pessoa que curte monstros clássicos, se você é uma pessoa que curte vampiro, Drácula, com certeza leia, você vai amar. Não é um vampiro romantizado no estilo de Crepúsculo, no estilo de Diários de um Vampiro, não. É aquele vampiro bem assim, queima no sol, mata as pessoas, monstro. O livro tem muitos plot twists, isso também é super legal, porque várias coisas que você não tá esperando simplesmente acontecem, assim, do nada, e eu fiquei chocada. Eu lembro que teve uma hora que eu tava lendo que eu falei, meu Deus do céu, eu não acredito que ele teve coragem de fazer isso. E outra coisa que me surpreendeu muito foi o final. Gente, eu amei o final. Isso é algo, assim, difícil nos livros do King. Normalmente ele dá aquela boa e velha o quê? Cagada no final. Mas dessa vez o final ficou super legal, na minha opinião. Enfim, eu gostei desse livro do princípio ao fim. Eu super recomendo. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E se você gostou desse vídeo, por favor, não esquece de deixar aquele like, se inscrever no canal. A gente tá quase chegando aos 1.500 inscritos, então aí me ajuda a fazer acontecer, por favor. E não esquece também o que eu falei da roxinha, eu vou deixar as informações aqui na descrição do vídeo. E também tem todas as informações lá no meu Instagram. Caso você não me siga no Instagram, eu sempre coloco o Instagram aqui no começo do vídeo, mas eu vou colocar aqui novamente. Porque lá eu converso com vocês, atualizo as minhas leituras diariamente e posto as informações sobre quando vai sair vídeo no canal, quando vai ter live lá na roxinha agora. Então eu te convido também a me seguir por lá. E é isso, acho que já falei demais. Um beijo e te espero no próximo vídeo.